Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje a trabalhar com matrizes, arrays bidimensionais, por meio de ponteiros, isso mesmo. Então chega mais, que aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Vamos lá? E aí, antes de nós começarmos a programar, e isso é muito comum na programação, primeiro nós precisamos entender a lógica, nós precisamos entender como que vai funcionar uma matriz alocada de forma dinâmica. Nós já vimos aqui, eu já fiz algumas aulas sobre matriz apresentando como trabalhar com matriz em Portugal e como trabalhar com matrizes utilizando a linguagem C. Se você não viu esses vídeos, eu vou deixar aqui abaixo na descrição deste vídeo aqui. E aí nós vimos que toda matriz possui dois índices, índice das colunas e os índices das linhas. Agora, quando nós falamos de uma matriz dinâmica, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Por quê? E aí eu vou desenhar essa nossa matriz aqui. Quando nós falamos de uma matriz dinâmica, nós vamos aí alocar essa nossa matriz de forma parcial. Imagine que eu tenho aqui um vetor com algumas linhas, vou aqui demarcar essas linhas, então vou diminuir o tamanho. E aí nós vamos ter que, primeiramente, alocar um vetor de forma dinâmica. Por que um vetor? Nós vamos criar um vetor, e aí o que esse vetor vai guardar? Normalmente nós trabalhamos ou apresentamos vetores do tipo inteiro, onde cada vetor apresenta ou armazena um elemento do tipo inteiro. Neste caso, nós não vamos ter um vetor de números. Então eu vou apagar aqui. E aí, do que será então esse nosso vetor? Será do tipo int asterisco. E o que isso significa? Significa que cada posição do nosso vetor vai armazenar um ponteiro para um outro vetor. Como assim? E aí agora então, eu vou selecionar aqui. Imagine que eu tenha aqui então esses vetores, eles estão coladinhos um ao lado do outro, mas imagine que são todos vetores representados em linhas. Então eu tenho aqui 6 vetores com 3 elementos cada. E aí, neste nosso vetor, então, nós teremos ponteiros. Cadê as setinhas aqui para me ajudar? E aí eu vou pegar uma setinha aqui. O que nós teremos é, de cada posição dessa, nós teremos um ponteiro apontando aí para esse nosso vetor. Eu vou fazer aqui uma cópia e aí eu vou colar aqui um para cada posição. E aí, na verdade, quando nós falamos então em uma matriz dinâmica, na verdade o que nós temos é isso aqui. Nós vamos ter um vetor. Esse vetor vai ter um tamanho. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um vetor de tamanho 6. E o que esse vetor armazena? Ele armazena 6 ponteiros. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar na minha matriz, lembrando, aqui, apesar de estar juntinho, são vetores. Então, para cada posição desse vetor, eu preciso alocar dinamicamente um outro vetor. E aí, quando eu quero acessar, por exemplo, linha 2, coluna 0, linha 0, linha 1, linha 2. Aqui dentro eu tenho um endereço de um vetor. Então, linha 2, eu vou nesse meu vetor e acesso aqui então a posição 0. Se fosse linha 0, coluna 0, linha 0, aqui dentro eu tenho o ponteiro ou um endereço de outro vetor. Eu sigo então esse endereço e aí eu acesso aqui elemento 0, 0, que vai estar na nossa linha 0, coluna 0. Então perceba que a própria representação aí para compreensão de uma matriz dinâmica utilizando ponteiros, ela já é bem diferente aí de uma matriz onde a gente utiliza aí os próprios números para indicar linha e coluna. Compreendido isso aqui, então nós teremos um vetor de ponteiros. Então esse vetor vai guardar que tipo de elemento? Aí vai depender de que matriz nós queremos criar. Como nós vamos criar uma matriz de inteiros, então esse vetor vai guardar ponteiros para inteiros.
E aí cada ponteiro aqui vai estar apontando ou vai guardar a posição, um endereço de memória de um vetor para elementos inteiros. Entendido essa parte, vamos então lá para o Code Blocks. Eu tenho aqui no Code Blocks um pequeno programinha que trabalha com uma matriz chamada mat 3x3. E aí eu peço para o usuário digitar pelo teclado os elementos dessa matriz. Eu faço a impressão desses elementos na tela e aqui nós imprimimos a diagonal principal de duas formas aí um pouco diferentes. Mas, e se eu quisesse fazer, por exemplo, essa impressão, eu vou recortar ela daqui, Ctrl X. Se eu quisesse fazer um procedimento para imprimir essa nossa matriz, como seria? Bom, é um procedimento, não vai ter retorno nenhum. Vou chamar de imprimir. E aqui nós precisamos receber a nossa matriz, ela é local, ela está aqui no main. Nós precisamos então receber essa nossa matriz por parâmetros. E quando eu mando uma matriz por parâmetros, eu preciso dizer o número de linhas e o número de colunas que essa matriz vai ter. E aí eu vou então colar esse nosso trecho de código e vou criar aqui ou vou copiar aqui de baixo as nossas variáveis para linha e coluna. Então, basicamente, eu estou imprimindo a nossa matriz aqui. E isso aqui pode ser um empecilho. Por quê? Se o usuário digitar em tempo de execução o tamanho da sua matriz, como é que você vai informar esse tamanho aqui? E aí isso pode dar problema. Mas vamos imprimir, vamos testar esse nosso programinha aqui para ver se ele vai funcionar. Eu vou retirar essa parte daqui para evitar qualquer confusão. Então aqui eu fiz a leitura da nossa matriz, agora eu quero imprimir a nossa matriz com o procedimento que eu acabei de criar. Então eu vou mandar a nossa matriz para lá. Vou colocar um texto aqui em cima. Imprimindo a matriz. E vou saltar uma linha. Ponto e vírgula. Vamos apenas testar se esse nosso programa está funcionando. Vou aqui preencher a nossa matriz com 9 números. E aí, imprimindo a matriz, nós estamos então fazendo a impressão dessa nossa matriz, passando a matriz com linha e coluna aqui. E se nós fôssemos trabalhar com uma matriz, fôssemos fazer a alocação dinâmica para essa nossa matriz, como seria? Lembrando que uma alocação dinâmica ela pode ser muito útil em duas situações. A primeira situação, quando você precisa de uma matriz muito grande. Se você for alocar a matriz desse jeito aqui, dependendo do sistema operacional que você está utilizando, dependendo do compilador e dependendo do tamanho da sua matriz, ele pode não alocar essa matriz para você, se ela for muito grande. E aí você vai ter que fazer essa alocação dinâmica. Uma outra situação é quando você pede para o usuário inserir o tamanho dessa matriz. E aí, para passar essa matriz para funções e procedimentos, uma vez que o usuário vai inserir o tamanho, pode ser muito mais fácil se a sua matriz for dinâmica, alocada dinamicamente. Que aí nós vamos passar unicamente o ponteiro para essa nossa matriz. Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Eu vou chamar de mat2, só que esse nosso mat2 vai ser ponteiro para ponteiro. Por que ponteiro para ponteiro? Como nós vimos lá no LibreOffice, primeiro nós vamos fazer a alocação de um vetor que vai guardar ponteiros para inteiros, certo? Então, o nosso vetor vai guardar essa nossa variável aqui, ela vai ser um ponteiro. E o que ela vai guardar? Ponteiros para inteiros. Então, por isso que eu preciso aqui de 2 asteriscos. Então, mat2 vai receber, vamos agora fazer a nossa alocação. O malloc nós utilizamos para fazer a alocação dinâmica de memória. Ele vai retornar para a gente aí um endereço de memória. Só que nós precisamos passar como parâmetro quanto de memória nós queremos alocar. E aí, como que eu sei quanta memória eu quero alocar? Bom, eu vou criar uma matriz 3x3. Só que nesse caso eu quero 3 posições para guardar o ponteiro para 3 inteiros. Nós estamos alocando, vamos lá no nosso LibreOffice.
eu estou fazendo a alocação ali deste nosso vetor aqui. Então, eu quero 3 caixinhas dessa daqui. E o que esse nosso vetor vai guardar? Ponteiros para inteiro. Então, se eu quero 3, eu coloco um 3 aqui. Só que eu preciso dizer 3 o quê? Só 3 bytes? Como eu quero ponteiro para inteiro, eu preciso descobrir aqui na arquitetura do meu computador o ponteiro para um inteiro ocupa quanto de memória. Como que eu faço isso então? Eu utilizo o operador sizeof. E aqui dentro eu coloco tipo. Eu quero ponteiro para inteiro. Então, esse operador, lembrando, isso aqui não é uma função, é um operador. Quando nós formos compilar o nosso programa, o que o compilador vai fazer? Todo lugar que tiver esse trecho aqui, ele vai verificar na minha arquitetura um ponteiro para o inteiro. Precisa de quantos bytes de memória? Ah, vou chutar aqui de 2 bytes. Ele vai pegar o número 2 e vai colocar no lugar desse operador aqui, ok? E aí, uma vez feito isso, então, sizeof int asterisco, é um ponteiro para inteiro. Só que eu não quero o ponteiro para um inteiro, eu quero o ponteiro para 3. Então, eu faço essa operação, essa multiplicação aqui, 3 vezes o tamanho de memória necessário para o ponteiro para um inteiro. Feito isso, nós vamos ter então aqui o nosso vetor. Agora que nós já temos o nosso vetor, olha o que eu vou precisar fazer. Eu vou precisar criar um para, uma repetição, para cada posição do nosso vetor, alocar aquele outro vetor e salvar o endereço de memória dele. Então, vou colocar aqui uma repetição. Para não confundir, eu vou criar aqui uma variável i. E aí eu vou utilizar o i aqui dentro. O i vai de 0 até menor que 3, porque nós alocamos aqui um vetor de tamanho 3. I mais mais. E aí eu vou ter uma linha aqui dentro. A nossa mat2 na posição i vai receber, e aí nós vamos fazer outra alocação dinâmica. E agora vai ser para quê aqui? Eu quero para números inteiros, e aí eu vou ter 3 colunas cada. Eu quero uma matriz 3x3. Então, 3 vezes eu preciso saber o tamanho de um inteiro. Agora, como que eu sei o tamanho de um inteiro? Operador, sizeof, e aqui dentro eu coloco o tipo. Eu quero o tamanho de que tipo? O tamanho do tipo inteiro. Perceba a diferença. Aqui agora eu quero saber o tamanho do tipo inteiro. Então, um número inteiro ocupa quantos bytes de memória na arquitetura do meu computador. Aqui, eu não queria saber o tamanho de um inteiro. Eu queria saber o tamanho do ponteiro para um inteiro. São elementos diferentes. Feito isso, perceba que nós já temos a nossa estrutura pronta. Aqui, eu estou alocando aquele nosso vetor que vai guardar os ponteiros para os outros vetores. Aqui, eu estou percorrendo esse nosso vetor. Cada posição desse vetor não guarda um ponteiro para um inteiro? Eu estou, então, alocando memória suficiente para 3 inteiros e o endereço dessa região de memória está sendo retornado aqui e eu estou salvando nessa posição deste elemento. Perceba, este nosso vetor armazena endereços de memória. E aí é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Tem muitos tutoriais que vocês vão encontrar na internet que fazem o seguinte: essa função ela retorna um endereço de memória. Eles vêm aqui na frente e dizem que precisa dizer então que é para converter para int asterisco, que vai ser um ponteiro para inteiro. Na verdade, não precisa. Isso aqui não é necessário. Por quê? Eu estou alocando memória e retornando um endereço. Esse endereço vai ser salvo aonde? Eu já disse qual é o tipo aqui. Ponteiro para inteiro. Então, eu não preciso colocar aquele parênteses e fazer o cache, que a gente chama de cache, uma conversão explícita. Eu não preciso fazer isso aqui, ok? Se você fizer, não vai dar erro, mas não precisa, ok? E para quem está aprendendo, talvez deixe o código aí um pouquinho mais confuso. Feito isso, nós já temos a nossa matriz dinâmica criada. Vamos relembrar, eu criei um vetor de tamanho 3. Esse vetor armazena ponteiros para inteiro. Por isso que eu tenho 2 asteriscos aqui. Essa variável está armazenando um endereço de memória que ela recebeu aqui.
E essa região de memória vai guardar o quê? Ponteiros para inteiro. Então, eu tenho um ponteiro. E qual o conteúdo da região apontada por esse ponteiro? É outro ponteiro. Por isso que eu tenho 2 asteriscos aqui. E aí, nesse nosso vetor, cada posição do nosso vetor, então, está recebendo um endereço de memória. Um endereço de memória de quem? De um outro vetor de tamanho 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu testei o nosso código e essa leitura ela está funcionando perfeitamente para a nossa matriz. Eu vou copiar essa linha para a nossa matriz MAT. Eu vou copiar essa linha aqui, vou comentar e eu vou colar aqui embaixo agora. E percebam que eu vou apenas alterar aqui para MAT2. Nossa, será que vai funcionar? Vamos ver. A minha matriz, perceba que elas têm exatamente o mesmo tamanho, 3 por 3, por isso que vai funcionar. E os meus índices linha e coluna vai exatamente de 0 até menor que 3. E aí aqui embaixo eu estou chamando o imprimir, e aí nós vamos fazer uma nova versão desse imprimir. Só que vocês vão perceber que vai mudar pouca coisa. Ctrl C, e aí eu vou chamar esse nosso imprimir de imprimir 2. E aí por que eu vou fazer uma nova versão? Porque aqui eu não vou receber a matriz dessa forma. Eu vou receber ponteiro para ponteiro. Contudo, a nossa impressão pode ficar do jeito que está aqui. Nossa, vai funcionar? Vai funcionar. E aqui, novamente, eu vou comentar essa linha e vou chamar então o nosso outro procedimento que eu acabei de criar, passando aqui a nossa matriz 2, que é um ponteiro de ponteiro. Eu vou habilitar aqui o log, aqui é em view ou exibir logs. Se eu esqueci algum detalhe, vai aparecer aqui para a gente. Vamos então compilar o nosso programa. Deu um erro aqui, ele está dizendo que está faltando uma vírgula ou um ponto e vírgula no asterisco, linha 15, porque eu coloquei o asterisco do lado errado. O asterisco fica à esquerda. Vamos compilar novamente. E aí vamos então verificar se realmente está funcionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí perceba que nós temos tanto a leitura quanto a impressão da nossa matriz funcionando perfeitamente. E a alocação da nossa matriz foi feita dinamicamente. Aqui na linha 30, nós alocamos o nosso vetor de ponteiros. E aqui na linha 33, para cada posição do nosso vetor de ponteiros, nós estamos alocando um outro vetor de tamanho 3. E aí, nós temos então a nossa matriz dinâmica, que pode ser acessada dessa forma. Perceba que é um ponteiro de ponteiro, eu mando para a minha função ou para o meu procedimento, recebo dessa forma indicando que é um ponteiro para ponteiro, e aí quando eu vou acessar aqui novamente, eu posso utilizar os índices de linha e coluna sem nenhum problema. Ah, mas tem como fazer algo diferente disso? Tem como fazer algo diferente disso. Vamos ver primeiro aqui na nossa leitura. Eu vou novamente comentar essa leitura, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e aí nós vamos fazer a leitura aqui de uma forma diferente. Perceba, lembre-se sempre o seguinte, o e-comercial. Para que serve o e-comercial? Para obter o endereço dessa região de memória, linha, coluna, certo? Se eu já tenho ponteiros aqui em cima, se a minha matriz já foi criada dinamicamente, eu posso fazer isso de uma forma um pouco diferente. Perceba, eu posso pegar o conteúdo do nosso vetor. Quem é o conteúdo do nosso vetor? MAT2 mais o nosso índice de linha. Eu não quero acessar a nossa matriz de forma dinâmica. Eu tenho um vetor dinâmico que começou na posição 0 e vai até a posição 2, o índice 2. Isso aqui é um endereço de memória, então eu posso fazer uma aritmética de ponteiros. Vou escrever isso aqui. Aritmética de ponteiros. Lembrando, todo vetor, quando ele é alocado na memória, ele é alocado numa região de memória que cabe o vetor inteiro. Então, ele fica de forma sequencial. A primeira posição do vetor, por exemplo, está no endereço AF, por exemplo.
O segundo elemento vai estar exatamente na posição seguinte. O terceiro, exatamente na posição seguinte. Então, isso me garante que, ao fazer uma aritmética de ponteiros, eu consigo percorrer corretamente o nosso vetor. Então, o nome do nosso vetor ele é um endereço inicial, um endereço da nossa primeira posição do vetor. Mais 0 vai dar a primeira posição do nosso vetor. E aí, esse asterisco aqui indica que eu quero o conteúdo dessa região de memória. Qual que é o conteúdo dessa região de memória? É outro endereço de memória. De quem? Da nossa linha, daquele outro vetor que nós criamos aqui na linha 33. Então, eu posso pegar esse endereço de memória e somar com a nossa coluna. E aí eu não acrescento outro asterisco aqui não. Porque essa soma aqui, o resultado vai ser um endereço de memória. O scanf precisa de um endereço de memória, certo? Então, dispensa o e-comercial aqui. O e-comercial que a gente utilizou aqui e aqui é porque nós não estávamos utilizando uma notação de ponteiro aqui. Então, a gente precisava fazer isso de uma forma explícita. Eu quero pegar o endereço de memória dessa posição da minha matriz, linha, coluna. Aqui, eu já estou fazendo isso. Eu quero pegar o endereço onde começa o nosso vetor de ponteiros mais linha. Se linha for 0, o endereço inicial mais 0 é o endereço inicial. O endereço inicial mais 1 é a posição seguinte, é a segunda posição do nosso vetor. O endereço inicial mais 2 é a terceira posição do nosso vetor. Esse nosso vetor possui endereços de memória. Então eu vou pegar esse conteúdo, que é um endereço de memória, e vou somar com o nosso índice coluna nesse endereço de memória, que aponta para um vetor, que é a nossa linha da matriz. Qual a coluna que eu quero acessar? Se for coluna 0, vai dar exatamente a primeira posição. Se coluna que for 1, então eu vou justamente para o meu segundo elemento. Se coluna for 2, eu vou para o meu terceiro elemento. Dessa forma, então, eu faço a leitura de uma matriz dinâmica utilizando uma notação de ponteiros ou uma aritmética de ponteiros. Eu vou tirar esse comentário apenas para a gente perceber aí a diferença das duas. Aqui, nós não, apesar da nossa matriz ser uma matriz dinâmica, nós não estamos utilizando a notação de ponteiros aqui. Aqui, nós estamos utilizando a aritmética de ponteiros, uma notação de ponteiros. Eu vou deixar isso aqui comentado, eu vou utilizar essa notação para fazer a leitura, e eu posso utilizar algo muito semelhante a esse para fazer a impressão dos nossos elementos. Eu vou copiar essa linha aqui, Ctrl C, vou comentar essa linha e vou alterar essa nossa linha. Perceba que eu estou manuseando a nossa matriz aqui de forma normal, utilizando colchetes para linhas e colunas. Eu vou utilizar aqui a aritmética de ponteiros, do jeito que nós fizemos lá para leitura. Então, esse nosso mate aqui é a nossa matriz que eu recebi aqui. Lembrando, eu quero fazer primeiro uma aritmética de ponteiros com quem? Com mate mais a linha, que é exatamente aquele nosso vetor de ponteiros. Qual a posição eu quero acessar? O endereço inicial do nosso vetor mais o índice. Se for 0, vai dar a primeira posição. Eu quero pegar o conteúdo dessa posição. O que tem nessa posição? Tem um endereço de memória que aponta para, ou que guarda um endereço de outro vetor, que é a nossa linha. Então aqui eu vou somar com coluna. Por quê? Nessa linha aqui, eu tenho aqui um endereço inicial de uma linha, de um vetor. Nessa linha, qual a coluna eu quero acessar? Então eu pego esse endereço de memória e somo com coluna. Mas aqui tem um detalhe extremamente importante. Só isso aqui, na nossa leitura, foi suficiente, porque o scanf recebe o endereço da região onde nós queremos salvar o elemento. Então, essa somatória aqui vai dar um endereço de memória. O nosso printf ele não recebe um endereço de memória, ele recebe um elemento. Então,
essa soma vai gerar para a gente um endereço de memória, certo? Eu venho aqui, coloco outro parênteses. Isso tudo que eu vou selecionar aqui vai gerar um endereço de memória. Eu quero o conteúdo desse endereço de memória, do jeito que eu fiz aqui. Eu não peguei o conteúdo dessa região, perceba que eu coloquei um asterisco aqui na frente. Eu vou colocar outro asteriscos aqui. Então eu quero o conteúdo dessa soma de ponteiros aqui. Feito isso, eu vou salvar o nosso programa e, se eu não digitei nada fora do lugar, vamos testar o nosso programa. Perceba que agora eu estou utilizando imprimir 2. A leitura está sendo feita utilizando a aritmética de ponteiros e o nosso procedimento imprimir 2 está imprimindo por meio de aritmética de ponteiros. Vamos então compilar o nosso programa. Não deu nenhuma mensagem de erro. Esse antivírus enjoado. Não deu nenhuma mensagem de erro, mas trabalhando com ponteiros, isso não é garantia de que está correto. Vou digitar aqui a minha matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí nós temos então tanto a leitura quanto a impressão feito por meio de aritmética de ponteiros. Então esta foi a aula de hoje, utilizando a aritmética de ponteiros para trabalharmos com matriz, com arrays bidimensionais. Se ficou alguma dúvida, comenta aí abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. Se você não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal, pressiona esse botãozinho vermelho aí abaixo. Dá um like no nosso vídeo, vai, eu nunca te pedi nada. Isso ajuda muito o nosso canal na divulgação que o YouTube faz. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima aula.